Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Tem de ser estatal? E ponto de interrogação. Esse é o título do artigo que o Schiller escreveu nesta semana, na edição de Veja. Ele que é colaborador da Veja e também aqui da Rádio Bandeirantes, hoje vai falar sobre esse assunto conosco aqui. E aí, Schiller, tem ou não tem de ser estatal? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Eduardo. Olha, prazer falar com vocês, os ouvintes. O meu artigo é bem amplo, né? Quer dizer, o Brasil vem acompanhando vem assistindo nos últimos, sei lá, vamos botar aí 20 anos, programas muito interessantes onde serviços públicos passam a ser gradativamente gerenciados pelo setor privado, e aí com ou sem fins lucrativos, né? A gente viu, por exemplo, uma sequência de leilões de aeroportos. Eu até brinco no artigo que, quando eu era jovem, quando eu tinha a idade do Pedro, aí vamos brincar um pouquinho, a gente dizia no Brasil que aeroporto era estratégico, aeroporto tinha que ser estatal, né? Então, eu sempre perguntava por que tinha que ser estatal, né? Por causa do controle aéreo, porque era uma questão de segurança nacional. Havia muitos conceitos que ainda vinham do regime militar, né? Hoje em dia, os aeroportos estão sendo privatizados, melhora a qualidade. Qual é a vantagem de você fazer a concessão? Você tem aporte de capital, você tem uma empresa que precisa faturar, então ela precisa oferecer serviço, então ela amplia muito a oferta de serviço, ela melhora muito a qualidade, ela disputa um leilão, então você tem um chamado valor de outorga, onde a União ganha um recurso expressivo, né, pela compra dessa concessão. São contratos longos de 30 anos ou 35 anos, então você tem possibilidade de investimentos de longo prazo. Enfim, é toda uma... E, obviamente, tem um cálculo financeiro, um cálculo econômico muito complexo, são feitos pelos investidores, e aí são nacionais e internacionais que aportam e melhoram, evidentemente, melhoram as condições de serviço. Isso aí funciona hoje para N setores. Hospitais, por exemplo, o governo da Bahia, e aí não tem ideologia, né? O governo da Bahia, por exemplo, é um governo controlado há muito tempo pelo PT. O governador Jacques Wagner fez a primeira grande PPP em saúde pública. Então, a gente fala, vamos privatizar o SUS, vamos privatizar o SUS. Bom, lá na Bahia, com grande sucesso, com premiações internacionais, tem lá o Hospital do Subúrbio, por exemplo, há mais de 10 anos. Ele é totalmente privado, ele é uma PPP, visa lucro, é uma empresa privada que administra, né? O hospital é gratuito, atende pelo SUS e não tem nenhum problema, não tem nenhuma contradição. Agora, ainda esse ano, foi aberto o Hospital Metropolitano, que é no mesmo modelo, lançado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Mesma coisa para os parques ambientais que há mais de 20 anos o Brasil tem um exemplo fantástico, que é o Parque do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. Ele é um parque gestão totalmente privada, e é interessante, ele aporta no Instituto Chico Mendes, que é um instituto, a autarquia da União, que faz a gestão das reservas ambientais brasileiras, são mais de 300 reservas ambientais, ele aporta recursos. Então, além do governo não gastar nenhum centavo em toda a reserva lá de Foz do Iguaçu, o governo ainda arrecada, né? Isso dá uma arrecadação, aí vamos arredondar um pouco, 30 milhões por ano só nesse parque para a União. Então, ele, além de não custar nada para o contribuinte, tem muito mais investimento, muito mais atendimento, é um parque altamente profissional, né? E ainda dá recursos, ou seja, ele gera recursos para a União, né? Enfim, eu acho que tem exemplos mais variados. E essa semana, aliás, hoje, né, a gente tem um caso muito interessante, que é a capitalização da Eletrobras, né, que é o grande, na minha opinião, é o grande assunto do início da semana aí, né? Quer dizer, o governo federal ele se atrasou no programa de privatizações, muito por falta de convicção. Eu me lembro do Bolsonaro na campanha falando da TV do Lula, que faria a privatização da EBC, o Eduardo conhece bem a empresa, enfim, mas não andou isso. E muitas outras não andaram. Agora, algumas coisas andaram, né? Especialmente o tema da privatização da Eletrobras. Já vinha do governo Temer um projeto, teve uma gestão muito eficiente do Wilson Ferreira Júnior, que é um executivo muito experiente na área de energia elétrica, e o governo encaminhou via MP, e a MP, quando chega a MP na Câmara dos Deputados, os deputados fizeram uma série de exigências, né, para aprovar a MP. Ela foi aprovada por 313 votos. Quando foi para o Senado, para fazer a aprovação, mais um conjunto grande de exigências. 22 emendas foram acrescentadas
que determinou que a MP voltasse para a Câmara, vai ser votada hoje porque vence amanhã. Então, é o dia final para ser feita essa votação. Não é? A grande discussão no mundo da energia elétrica, no Congresso hoje, em Brasília, hoje é a seguinte: a quantidade dos chamados jabutis que foram colocados lá, por exemplo, a obrigação de contratação de 8 gigawatts de energia, né, de usinas termoelétricas movidas a gás, né, chamado gás natural. Então, que muitas regiões não sequer têm infraestrutura para você canalizar o gás, enfim, tem uma série de questões aí que envolvem isso. Há uma expectativa de um custo de 20 bilhões só para esse jabuti. Então, eu conversei com muita gente que é especialista na área, ninguém consegue precificar quanto é que custa isso, ou seja, se a quantidade de emendas que foram colocadas, exigências de programas sociais, por exemplo, tem uma exigência lá de que em 12 meses os funcionários que forem demitidos, eventualmente demitidos da Eletrobras, sejam realocados em outras empresas que tenham controle da União, por exemplo. Né? Então tem a Golden Share, por exemplo, o governo deve ficar com 45% das ações, né? Mas nenhum outro acionista pode ter mais de 10%. Então, que pese ela vai ter o controle privado, a União ainda vai dar muito as cartas na privatização, no controle privado da empresa. Né? O quanto isso desvaloriza ou não as ações. O mercado, na sexta-feira, avaliou positivamente. Né? Eu brinco aqui, eu confio mais na avaliação do mercado, porque o cara está pondo dinheiro, do que no debate político, muitas vezes, em Brasília. Então, se o mercado está colocando dinheiro, é que, digamos, mesmo com os jabutis, a privatização está sendo bem vista. Né? Ela é um modelo diferente, não é um leilão, a gente não vai ver o martelinho sendo batido lá na Bovespa. O que você vai ter é uma capitalização, então vai haver um aumento de capital. A União hoje tem 60%, ela vai perder o controle e vai ser uma corporation. É um pouco o que aconteceu com a BR Distribuidora. Então, digamos assim, é mais um tijolo nesta linha, ou seja, de desestatização. A Eletrobras hoje ela tem 30% da geração de energia do país, um pouco mais. Né? Então é importante, vai haver um aporte de capital muito grande, né? E há uma certa avaliação hoje do mercado que mesmo com os jabutis ainda é positivo. E para o governo, obviamente, é altamente positivo, né? Porque vai, de alguma maneira, se tudo der certo, se for aprovado hoje, se conseguir fazer até o primeiro semestre do ano que vem, é uma imagem boa de campanha, uma imagem boa política, pelo menos salva um pouquinho, né, do projeto aí de privatizações do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Os jabutis não estragaram o projeto, na sua opinião, Schiller? Olha, alguns jabutis saíram, né? O grande jabuti, que era a obrigatoriedade, a extensão do subsídio à compra de gás, a compra de energia de termoelétricas movidas a carvão, foi retirado. Quer dizer, que era o grande problema de você incentivar uma energia... Ô, Schiller, vamos combinar, né? Se isso aí vingasse, é o fim do mundo, né? Não, isso às vezes é o bode que é colocado para ser retirado também da sala, né? É possível, é verdade, porque você tem uma energia que vai na contramão da energia renovável no mundo inteiro. Hoje, se existe um consenso global, é a transição para matrizes renováveis, não é? O próprio Bolsonaro foi lá, antecipou em 10 anos, não sei com que base, mas lá quando fez aquele discurso naquela cúpula do John Biden, a União Europeia prometeu até 2050, enfim, esse é o grande caminho. E o Brasil tem uma posição privilegiada, porque tem uma matriz renovável muito acima da média global. Não é? Então não faria nenhum sentido, quando você privatiza, capitaliza a Eletrobras, você amarrar a Eletrobras ao financiamento, não é, por mais 20 anos de usinas, né, à base de carvão. Então, mas de qualquer maneira, uma série de outros pequenos jabutis entraram ali. Não é? Alguns jabutis positivos, por exemplo, um dispositivo que permite a competitividade do consumidor individual, né, a opção por outros fornecedores a partir de 2026, que aumenta a competitividade do setor. Então não tem só coisa ruim. Quer dizer, e obviamente, né, Thaís, a gente conhece como é que funciona Brasília, muita gente está usando os jabutis para dar contra a capitalização. Hoje eu achei até engraçado o deputado Molon, que é o líder da oposição, que é notoriamente contra a privatização da Eletrobras, por uma questão ideológica, enfim, da linha política do seu partido.
usando os jabutis como argumento, dizendo, olha, essa conta vai para o consumidor, etc. A verdade é que ninguém sabe o tamanho dessa conta, ninguém fez essa análise. E há uma expectativa do mercado que, na medida que você vai ter o controle privado, não é? Você vai ter um ganho de eficiência na gestão, você vai ter um aporte de investimentos. Não é? Esses jabutis vão ser administrados ao longo de muito tempo, não é? E, no fundo, ninguém tem como calcular hoje quanto é que vai custar isso, etc. O governo diz que vai baixar a tarifa da energia. Na minha visão, também sem nenhuma base, né? Porque fala isso com base no projeto original, que foi muito modificado, tanto pela Câmara como pelo Senado. Não é? Então, é muito difícil. Então, acho que tem muitos jogos sendo jogados aí. De qualquer maneira, no final da votação, vai valer quem é a favor e quem é contra do governo. Então, no fundo, nós vamos ter um teste aí para ver a força da base do governo hoje na Câmara. Schiller, a gente aprende muito sobre quelônios em Brasília, né? Sobre tartarugas, sobre cágados, né? E sobre jabutis. Mas também aprendemos sobre batráquios. Se engole de sapo é uma coisa muito séria. Fernando Schiller, à noite a gente se encontra de novo lá no Edição da Noite, combinado? Combinado, de noite nos encontramos. Grande abraço e boa semana para todos. Obrigado. Tchau, Schiller. Rede Bandeirantes de Rádio.